Antes de qualquer coisa, eu quero deixar muito claro para você que está assistindo o programa agora. Isso que eu vou relatar, pode acontecer em qualquer casa. A gente teve um caso no Brasil que foi justamente daquela garota de 10 anos que estava sendo estuprada pelo padrasto e ficou grávida. E aí a confusão não foi nem por conta do estupro, foi por conta do aborto. Essa semana a gente teve aquela coisa com o avô de uma garotinha no Brasil, uma situação asquerosamente asquerosa, que daí os vizinhos foram fazer justiça com as próprias mãos. E agora a gente tem essa situação com esse brasileiro em Orlando. Primeiro, eu não sei porquê, eu não sei qual o motivo das pessoas que não querem falar a respeito disso. Que não querem falar sobre o assunto. Por quê? Porque tem que resguardar a família tradicional brasileira, é isso? É lamentável. Coloca no ar para mim a imagem dele, tá? Proteger a identidade das vítimas é uma coisa que eu vou fazer até o fim. Mas acobertar um cara como esse que você está vendo aqui, eu jamais faria isso. Jamais faria isso. E a lei dos Estados Unidos me protege. São recordes públicos. Ele agora, que foi condenado a 15 anos, ele vai ficar nas costas dele, mesmo depois de cumprida a sentença, o resto da vida com esse rótulo de sex offender. Gente que pode ir para cima da sua família. Eu vou para 5. Para 5 não, para 2, melhor ainda. Gente que pode ir para cima da sua família. Que pode ir para cima, sabe de quem? Da sua filha. Olha, do seu filho também, tá? Eu vou contar a história do Eduardo para você. O Eduardo, na realidade, vinha assediando essa garota desde 2000 e bolinha, vamos colocar assim. Segundo as informações que estão nos autos do processo que a gente teve acesso, e você vai ver as imagens, inclusive, sobre o relato, esse bandido, ele fazia coisas absurdas com essa menina. Coisas que você ficaria muito assustado em saber o que são. Você não tem noção do que esse bandido fez e continuava fazendo. Foram anos, muitos anos fazendo isso. Coisas, só foi descoberto, na realidade, essa situação. Eu não vou dar detalhes. Vem pra mim aqui. Eu não vou dar detalhes, tá tudo aqui, tá? Tá tudo aqui, tá tudo aqui. O processo tá aqui, uma parte do processo. Essa daqui é o termo de prisão, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar nessa daqui, tá? Esse aqui é o termo de prisão, tá? Pode colocar. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o termo de prisão. Aqui mandaram prender o cara. Aí tem todos os detalhes. Só nessa folha aqui eu tenho 5. Eu tenho 5 acusações contra ele. As acusações contra ele, que aqui estão relatadas, sem inafiançável, sem fiança. Assédio a uma criança de 12 anos, abuso de crianças, conduta lasciva e molestar criança menor de 12 anos, conduta lasciva com pessoas menores de 17 anos e distribuição de material que pudesse afetar esses menores. A juíza oficial que prendeu ele foi o Zion Ortiz. Tem o telefone dele aqui, inclusive. A juíza, quando foi dado o caso, sem fiança, ó. No bond. Pode ver aí, ó.
no bond. Quer dizer, ele preso inafiançável. Cara, você que está assistindo, você não está entendendo o que é isso. E aí, quando você pega para ler, e claro, isso é que é o mais importante, tá tudo redacted, esse documento está disponível na internet, tá? Quando você começa a ler a história, quando você começa a ver o que esse bandido fez com essa criança de 12 anos, você não acredita. A gente teve depoimentos de pessoas próximas à família que diziam, inclusive, que estranhavam a maneira como o Eduardo lidava com essa garota. Como ele tinha atividades mil. E, infelizmente, ninguém percebia nada. Por quê? Porque esse cara, e você vai ver as imagens agora que eu vou colocar para você, ele era um membro ativo da igreja. Alguém que começou a célula da igreja lá em Orlando. Eu tenho as imagens, pode colocar no ar. Isso aqui que ele está fazendo agora, segundo as informações, ele estava contando, é testemunho que fala, né? Ele estava fazendo um testemunho de vida, né? Só que era alguém que era muito ativo, conhecido e querido pela comunidade. Conhecido e querido pela comunidade. Infelizmente, ele não era absolutamente nada do que você imaginava. Não era, gente. E não era mesmo. Esse cara que você está vendo aí, de fala mansa, contando a história da vida dele, esse cara estuprava uma garota de 12 anos. E esse cara que estuprava uma garota de 12 anos, que não merece a menor empatia, era um membro ativo da comunidade que muitos pensavam que se tratava de um pastor. Por isso a gente citou a igreja, que ele era membro ativo. Você sabe, está vendo ali a prancha, você já sabe que é a bola de neve. Inicialmente, as pessoas, e não foram uma, não foi uma, foram várias pessoas, confirmaram para a gente que ele era tratado como pastor mesmo da igreja. Mas aí a assessoria não, o jurídico da igreja ligou para a gente. Olha, a gente pode provar que ele não é, porque tem todo um processo, nada disso. E aí a gente conversou com um pastor da igreja, que deve estar me assistindo agora, que é o Catalau. Catalau, você pode participar? Não, eu vou com todo prazer. Aí eu fiz um vídeo, inclusive, explicando que ele não era pastor, mas que ele era um membro da igreja. Não, vamos participar para falar da igreja. E no fim das contas, ele resolveu não participar, né, hoje, agora, um pouquinho antes, dizendo que não achava melhor que nesse caso ele não fosse aparecer para não expor as vítimas. Ninguém está expondo as vítimas aqui. Ninguém quer jamais expor as vítimas. A gente está aqui expondo um caso que serve de exemplo para a comunidade toda brasileira. Coloca em tela cheia esse rapaz aí pra gente, por favor. E a gente está expondo um caso para que as pessoas entendam que é mais do que necessário que seja tomada uma providência urgente a respeito disso. As pessoas não devem se calar em momento algum. A igreja não quer se pronunciar, eu dei todo o espaço do mundo para a igreja poder falar a respeito e explicar qual que é a situação. Principalmente porque, quando aconteceu tudo isso no ano passado, ele foi condenado agora, mas isso aconteceu em 2019, em junho de 2019. Quando aconteceu isso, segundo a igreja deu todo o apoio, que é o papel da igreja, para essa família. O que é muito maravilhoso. Essa família foi acolhida por essa igreja. Por quê? Agora, por que chamavam ele de pastor? Porque ele foi uma das pessoas que iniciaram uma célula da igreja em suas casas, até a igreja se transformar em igreja. E aí ele tinha o respeito da comunidade como sendo alguém direto, né? Que tem um acesso direto à igreja. Mas ele não é da igreja, que deixa isso muito claro.
tá? Ele não é pastor da Igreja Bola de Neve, que fique claro isso. Mas ele é um estuprador, condenado pela justiça há 15 anos, eu acho é pouco ainda. Porque se você lê os autos do processo, a descrição do que aconteceu, do que esse canalha fazia, você pega nojo de uma pessoa como essa. E eu fico indignado, sabe por quê? Porque me pareceu a um certo ponto que algumas pessoas estavam querendo acobertar o caso. Para quê? Qual o motivo disso? Amanhã a gente vai trazer o advogado, o Dr. Danilo, que vai explicar o caso com detalhes a respeito disso tudo, para você entender que não importa se você é imigrante, se você é americano, o tratamento é o mesmo. Agora uma coisa, não pode deixar embora, porque se sair, você já sabe o que acontece. Você já sabe o que pode acontecer. Para não falar, tá? Para não falar que a gente está dando a informação pela metade, eu vou mostrar a sentença para você. Eu vou mostrar ali para você a sentença. Coloca no ar para mim a sentença, Tony, por favor. A sentença, para você entender. Olha só, tem o número do caso aqui, ó. Você pode procurar onde você quiser, tá? Tem um nome dele aqui, ó, Eduardo Vital Cavalieri, tá? Agora, desce para mim, Tony. A sentença é o seguinte, ó. Espera só um pouquinho. Ele, né, foi sentenciado a cumprir 15 anos. Pode baixar aqui, ó. Aqui embaixo. 15 anos aprisionado por conta do estupro. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Pode ver. 15 anos. Procura onde vocês quiserem, tá? A informação. Ah, você tá no teu jornal? Pode dar a informação. Avisa para sua comunidade que tem sex offender em Orlando. Ele mudou para Califórnia, né? Aí depois foi preso. Enfim, a gente tem uma série de coisas a respeito desse caso. A gente tem depoimentos de pessoas que anonimamente contaram outras histórias pra gente que a gente não precisa trazer aqui. A gente não precisa mexer mais nessa história ainda. O que a gente quer só é que você entenda exatamente isso. Que não existe crime sem pena nesse país. A não ser que o cara volte pro Brasil, né? Ele chega lá como se nada tivesse acontecido. Agora eu quero ver como é que ele vai sair da prisão. Essa que é a história. Fica o nosso sentimento aqui para a família, infelizmente, por tudo isso que aconteceu, que graças a Deus foi numa conversa da garota com uma amiguinha que contou para o pai e o pai tomou as providências, o que foi maravilhoso que esse homem fez. Se não, essa garota poderia estar sendo abusada até hoje. E os traumas são imensos, irrecuperáveis. Vão falar, Paulo, mas você está expondo, agora ela vai passar por... Gente, ninguém está expondo nada. Eu estou mostrando para vocês o caso e a cara para nunca mais passar despercebido e você entender. O cara tem até cara de bonzinho, né? Ah, você vê cara de bonzinho. Quem diria, né? Quem diria? Pode tirar, Tony, não precisa deixar não. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui, ó. Fogo, tem brasileiro que tem a oportunidade de vir para cá e faz besteira. Isso é uma vergonha. Por isso as leis de imigração se tornam mais rígidas. Felipe Correia, eu detesto violência, mas eu prefiro minha esposa ir me buscar na delegacia, mas esse vagabundo não tocaria em nenhum familiar meu. Galpão da Ferrugem, que é o G. Ferreira. Eu trabalhei muitos anos em uma penitenciária na Califórnia. Eu sei o que acontece com esse tipo de monstro na cadeia. Everton Fernandes, 15 anos foi muito pouco. Emelina Klug, o que faz o nome de um ser humano é o caráter e não a religião. Muito obrigado, Emelina, pela mensagem, para deixar tudo muito claro. A informação, a questão da igreja entrou justamente porque ele foi apontado por várias pessoas como sendo pastor da igreja. E no fim das contas era apenas um membro ativo da igreja, que a gente entende. Eu sou membro ativo de uma igreja? Posso ser. O Tony, qualquer um, pode ser, normal. Mas olha, não passará. Não
Passará mesmo. Amanhã você não pode perder aqui. A gente vai ter o advogado falando sobre esse caso, como ele analisou o caso dos adolescentes, que aliás eu vou falar daqui a pouquinho sobre 6 adolescentes que foram presos por uma onda de crimes que esses 6 adolescentes estavam fazendo, tá? Hã? São 3 que foram presos e 3 estão sendo procurados. Daqui a pouco eu vou falar. O que está acontecendo? Olha só, os adolescentes de Orlando estão fazendo escola? É isso, né? Só pode ser. E não pense que a gente esqueceu também do prefeito de Paulínia, não, tá? Tem tantos outros casos, tem tantos outros assuntos, mas a gente amanhã vai falar especificamente sobre esse caso. O advogado vai dar uma luz sobre o caso pra gente e vai falar sobre o que pode, se esse cara pode ser solto, se não pode ser solto. E amanhã eu vou trazer para você o aplicativo para ajudar a sua família a se sentir mais segura no lugar onde você vive, tá? Como é que chama o aplicativo mesmo, Tony? Que eu esqueci o nome? Tem um nome aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. O nome do aplicativo é o... Cadê? Ah, o nome é o... Não tem aqui, pô. Só tem no russo ou no seu... Ah, é o Truth Finder. Truth Finder é o nome do aplicativo, tá? Truth Finder. É o buscador da verdade, né? É o buscador da verdade. Que você vai encontrar, inclusive, esse tipo de mau caráter, se tem alguém ao seu redor... Enfim, é muito importante que você tenha para você poder guiar a sua família nessas histórias. E a gente vai ter o advogado amanhã, tá? Mas antes disso, deixa eu só tomar uma água e eu quero que você vá tomar uma água também. O programa não acabou não, tá? São 9h48, a gente tem outros assuntos, inclusive, aqui. A gente vai falar sobre esses adolescentes aí de Minneapolis, porque, na realidade, a gente quer mesmo dar essas informações e tem outras coisas também no programa para a gente falar daqui a pouco. Então, só queria dar um recado a respeito da Alpha Carpet. Dá só uma olhada, vamos lá. Você sabia que além da sujeira, seu carpete também pode juntar bactérias invisíveis a olho nu que fazem mal à saúde? A Alpha Carpet tem profissionais treinados, equipamentos de última geração que lhe garantem o melhor serviço, qualidade e a certeza de uma vida saudável dentro de casa. Ligue hoje mesmo. Vamos limpar sua casa de até 5 cômodos por $99. Ligue para 801-994-6872 ou visite www.utcarpet.com. Lembrando que esses valores, tem um monte de gente lá na Flórida falando, opa, mas 99 é muito barato. É só para quem está aqui em Utah. Tá deixando muito claro para você que esses valores é para quem está aqui em Utah. Eu acho que em algum outro próximo aqui de Salt Lake City, eles também conseguem fazer. Entre em contato com eles lá da Alpha Carpet.